Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, essa aqui é a nossa sexta aula de revisão para o PAIS 1, o programa de avaliação seriado da UNB para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E galera, a gente falou sobre muita coisa que envolve desde cinemática, dinâmica, trabalho, energia e potência, impulso, quantidade de movimento, colisões e também sobre gravitação. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre cinemática, conteúdo que envolve pressões, tanto mecânica, hidrostática, atmosférica absoluta, empuxo, e também vamos resolver uma questão aqui, e também envolve um conteúdo de teoremas. Vamos ver o teorema de Stevens, o teorema de Pascal, tudo isso na aula de hoje. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e também deixe seu comentário aqui embaixo. Além de ativar o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos aqui do canal assim que eles saírem. Uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Dê uma olhadinha por lá para você conferir todas as notícias aqui do projeto. Postamos os materiais aqui das aulas, postamos por lá quando vai ter vídeo novo ou não, as parcerias aqui do canal, então dê uma olhadinha lá, beleza? Então, pessoal, vamos começar. Primeiro, o que é hidrostática? Perceba que hidrostática é uma junção de duas palavras, hidro e estática. Hidro significa fluido. Fluido não necessariamente é apenas água, gente, é apenas um líquido. O ar, por exemplo, é um fluido. Só que aqui, quando a gente fala de hidrostática, vamos estar estudando líquidos, tá bom? Hidro, então de líquido, de um fluido, e estática significa estar parado. Então vamos estudar líquidos que estão parados. Quando a gente fala sobre líquidos, também tem outras áreas do conhecimento, como hidrodinâmica, mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos você vê apenas no seu ensino superior, caso você faça algum curso relacionado à parte das exatas, como engenharia. Enfim, então vamos ver um pouquinho sobre as pressões. A primeira pressão que a gente tem que falar é a pressão mecânica, que é exercida por meio de uma força que é mecânica. Então pensa aqui comigo. Eu tenho aqui um lápis. Esse lápis eu vou fazer uma pressão aqui na minha mão. Quando eu faço essa pressão aqui, galera, eu estou aplicando uma força sobre uma área. E é isso que é a pressão mecânica. É uma força que é aplicada em uma área. Então repara, eu estou apertando aqui o lápis e eu estou fazendo então a pressão em mim. Agora pensa aqui comigo. Se eu pegar o lápis aqui e eu fazer essa pressão, essa força, perceba que não está doendo tanto. Agora, se eu pegar o lápis e deixar ele bem assim, ó, e fizer uma força, vai doer muito mais. A força aqui ela pode ser a mesma da que eu fiz aqui. Porém, por que essa aqui doeu mais do que aqui? Gente, isso é simples. Perceba que a força que eu aplicava aqui era distribuída em toda essa área que tinha contato com o meu braço, o lápis e o braço. Agora, quando eu faço isso aqui, a força vai ser distribuída apenas nessa pontinha aqui do lápis. Então a força vai estar muito mais concentrada. Então, gente, a gente diz que nesse caso vai ser maior pressão mecânica e nesse caso ser menor pressão mecânica. Pressão mecânica, galera, é uma força que é aplicada em uma área. Meio que a força ela é distribuída na área. Então, vamos supor que a força seja constante, assim como a gente viu nesse caso. Quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Então, se eu falar que está doendo, é pressão, galera. Então, perceba aqui comigo. Eu estou apertando. Perceba que é uma força que está sendo aplicada em uma área. Agora eu vou aplicar com a mesma força. Eu não vou, gente, porque vai doer muito. Porque agora a força está toda concentrada nessa pontinha, tá bom? Então esse conceito de dor não é relação da força. A força aqui foi a mesma. Ela está relacionada ao conceito de pressão, tá bom? Assumindo que a força é constante, galera, a área, então, quanto maior ela for, menor é a pressão. Então é uma relação de inversa proporção. Agora, se a área for constante, vamos supor que nas duas eu faço assim, ó. Espetando assim, nas duas eu faço isso aqui, ó. Se eu pegar uma força menorzinha, vai doer menos, pressão menor. Agora, se eu colocar uma força maior, vai doer mais. Então, quando a área é constante, quanto maior a força que eu aplicar, maior vai ser então a pressão. Então, mais dolorido vai ficar, tá bom? Uma outra coisa é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, galera, é a pressão que um fluido vai exercer em um corpo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos supor que se uma vez já teve a condição de mergulhar, se você já mergulhou alguma vez, seja em uma piscina, seja em um lago, seja até mesmo no mar, você já pode ser deparado com o seguinte. Quando você mergulha, mais fundo você tá, seus ouvidos começam a doer, seu pulmão ele acaba doendo também. Mas por que isso? Por conta da pressão hidrostática. Quanto mais fundo você tá, é meio que maior a quantidade de líquido que está em cima de você e meio que maior vai ser a pressão. Então, se eu estiver bem aqui em cima, a pressão tá de boa. Agora, se eu mergulhar e tá aqui, vai ter um pouco mais de pressão. Vou começar a sentir uma dorzinha no ouvido, o pulmão vai começar a ficar meio estranho. Agora, se eu ficar aqui embaixo, vai ter isso aqui tudão de água aqui em cima de mim.
Logo, a pressão hidrostática, a pressão que o líquido vai estar fazendo em mim, que o fluido vai estar fazendo em mim, vai ser muito maior. Então, gente, para que você consiga calcular essa pressão hidrostática, tem uma fórmula. É a densidade do líquido que você está se submetendo, né? Então aqui, repara, se eu me submeti aqui, se eu fiquei submerso na água, eu vou ter que usar a densidade da água, vezes a gravidade local, vezes também a profundidade. Então, quanto maior for a profundidade, supondo que a densidade e a gravidade sejam constantes, maior vai ser a pressão hidrostática. Isso faz muito sentido, né? Porque se eu tiver aqui, a pressão é muito menor do que eu tenho aqui embaixo. Porque aqui vai ter meio que muito mais água em cima de você, fazendo com que ela acabe te pressionando para baixo. É como se tivesse é como se o peso da água fosse muito maior, porque tem muito mais água em cima de você, entendeu? Uma coisa que é importante a gente falar, gente, é o seguinte: densidade. Você viu esse conceito na química? Densidade igual a massa sobre volume. Só que tem um porém. Quando a gente fala sobre densidade, na química a gente utiliza ela sendo da água 1 grama por centímetro cúbico. Agora, na física, a gente sabe que tem que padronizar. A gente tem que usar de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, para que quando a gente for fazer nossos cálculos, dê certo. Perceba que quando a gente fala de profundidade, vamos usar metros. Então vai ser, por exemplo, 10 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, nunca vai ser centímetro, não. É sempre metro. Então, se aqui está em metro, a densidade vai ter que estar em metro também. Então perceba, se for 1 grama por centímetro cúbico, não vai dar certo porque está em centímetro. Tem que ficar em metro. Para transformar, os físicos já facilitaram isso para você. Você pode considerar a densidade da água sendo igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, quando se perguntar o seguinte, se um físico te perguntar, se um químico te perguntar quanto que vale a densidade da água, você vai responder o quê? 1. Agora, se um físico te perguntar, você vai responder o seguinte, 1000. Agora lembre-se, é 1 o que é grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. A única coisa que aconteceu aí foi uma transformação de unidades. Tranquilo? Beleza. Agora é o seguinte, galera. Quanto maior for a densidade do fluido, supondo que a gravidade e a altura sejam constantes, maior vai ser a pressão. Então, essa pressão hidrostática ela é influenciada somente pela densidade do líquido, somente pela gravidade e também pela profundidade. Então, galera, se eu falar para vocês que eu tenho esses líquidos aqui, e eu pego um ponto em cada um deles, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Perceba que todos eles estão sob a mesma profundidade e o líquido aqui é o mesmo e eles estão no mesmo lugar. Então a gravidade local é a mesma. Perceba, se a gravidade local é a mesma, se a densidade do líquido é a mesma e se a profundidade é a mesma, significa dizer que a pressão hidrostática em cada um deles é a mesma também. Então, o que eu quero dizer com isso? A pressão hidrostática independe do formato do vidro. Então, galera, se o vidro for meio estranho assim, ó, ou for menorzinho assim, ó, ou for maior, gente, isso não importa. O que importa é a profundidade que se encontra. Então, se tiver aqui, ó, aqui, 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 repara, a densidade do líquido é a mesma. A gravidade é a mesma. O que é o mesmo também? A profundidade. Perceba, gente, apenas isso que influencia a pressão hidrostática, nada mais. Então, perceba, aqui tem mais líquido, aqui. Não importa. Sabe por quê? Porque a altura, a profundidade, é a mesma de cada um dos dois, desses outros 3 vidros. Então a pressão hidrostática em cada um desses pontos vai ser a mesma, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que falar é pressão atmosférica. Isso é um conceito que é muito usado na geografia. A gente fala 1 atm, né? Ou ainda aqui em Brasília, que é um pouquinho mais alto, fica a 0,98 atm ou 97, dependendo da região que você está. Então, pressão atmosférica é um conteúdo que a gente tem que ver também. Teve um rapaz não, né? Um grande físico chamado Torricelli, que ele fez uma experiência com mercúrio para conseguir medir quanto que vale a pressão atmosférica. Primeiro, faz sentido na cabeça de vocês ter pressão atmosférica? Galera, o ar também tem massa. Se o ar tem massa, imagina um montão de ar. Gente, se tiver um montão de ar, vai ter um montão de massa. Essa massa aqui, ó, vamos supor que eu estou aqui, ó, vou pegar aqui, ó, eu estou aqui, ó. Eu sou uma pessoa, né? O ar, galera, tá aqui em cima de mim. Ele vai fazer uma pressão em mim. Essa pressão que o ar faz na gente é conhecida como pressão atmosférica. Faz sentido na cabeça de vocês existir isso? Pois bem, Torricelli queria medir quanto que valia essa pressão atmosférica. E ele fez um experimento, então, usando mercúrio. Então, ele fez esse tal de tubo aqui e ele colocou mercúrio dentro.
E ele viu que a altura que o Mercúrio tinha era sempre 760 milímetros de mercúrio. Se você for conseguir fazer a transformação de unidade, perceba, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Olha na sua régua. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, para você transformar de milímetro para centímetro, basta tirar um zero, né? Ou seja, dividir por 10. Então, 760 milímetros de mercúrio, além de ser igual à pressão de uma atmosfera, é igual também a 76 centímetros de mercúrio. A única coisa que eu fiz para transformar foi cortar esse zero, ou seja, dividir por 10. Então, gente, quando a gente fala de pressão atmosférica, você pode encontrar algumas unidades de medida. A primeira delas, um atm, uma atmosfera. Um atm, ou uma atmosfera, é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Também tem uma outra unidade muito famosa que a gente encontra, que é Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Faz até mais sentido, né? É a quantidade de força aplicada em uma área. Faz até mais sentido a gente pensar em Newton metro quadrado. Enfim. E um atm, galera, vale 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou seja, 10 a quinta pascais. Então você pode encontrar algumas unidades de medida para pressão atmosférica. A primeira delas, 1 atm, ou ainda 760 milímetros ou 76 centímetros de mercúrio. Mercúrio é Hg, tá? Ou você pode encontrar também 1 vezes 10 a quinta pascal. Tranquilo, gente? Agora tem que falar uma observação aqui com vocês. Eu quero que vocês tentem visualizar. Vamos supor que aqui eu tenho um mar. Ó, as ondinhas aqui, ó, as ondinhas. E aqui tem uma parte reta. Essa parte reta aqui é tipo asfalto, tá? Então, tipo, tem um mar e depois tem a praia, vamos supor. Eu tô aqui na praia, ó. Tô aqui na praia. Concorda comigo que tem uma pressão aqui, ó. Tem muito ar aqui em cima de mim. Concorda comigo? Então vai ter uma pressão atmosférica. Agora, eu tô na praia. Aqui, ó, tô na praia. Agora, eu tô na praia, só que eu tô em cima de um prédio. Você concorda comigo que vai ter menos ar? Ó, deixa eu desenhar mais aqui, ó. Ó, aqui tá o mar. Aqui tá a praia, tá bom? Aqui tem um prédio. Se eu ficar em cima do prédio, você concorda comigo que tem muito menos ar do que eu ficar aqui embaixo? Ó? Aqui o ar, olha o tanto de ar que tem. Aqui em cima é menos ar. Então, gente, perceba. Se quando eu ficar em cima do prédio é menos ar, menor é o peso desse ar. Ou seja, menor é a pressão que está agindo aqui em mim. Então, quanto mais alto você tiver, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Ou seja, vai acabar diminuindo a quantidade de ar que você tem ali. Quando diminui a quantidade de ar, diminui o peso do ar, fazendo com que você tenha uma diminuição da pressão. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Aqui a pressão é muito maior do que aqui. Entenderam? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Talvez você se lembre disso lá nos conceitos de geografia que você viu no seu 6º ano, 7º ano, enfim. Eu tive um professor muito querido meu chamado Vadilson. Forte abraço que eu esteja vendo esse vídeo aqui, Vadilson. Acho bem provável porque é um vídeo de física, ele ensina geografia. Mas ele falava que uma coisa que a gente tem que entender é que quanto maior a altitude, menor a pressão. E eu sempre me perguntava o porquê disso tudo. E bom, aqui tá a resposta. Fui descobrir 4 anos depois, tá bom? Galera, também temos o conceito de pressão total ou absoluta. Então a gente já viu pressão mecânica, pressão hidrostática, pressão atmosférica e agora a pressão total ou absoluta. Uma coisinha que eu quero falar com vocês também é que para que tenha pressão hidrostática, tá? Para que a gente consiga usar essa fórmula, esse nosso vaso aqui, ele tem que estar aberto, tá? Já já eu explico por quê, mas é só uma observaçãozinha que daqui a pouco vai ser importante. Também temos o conceito de pressão total ou absoluta. Esse conceito aqui de pressão total ou absoluta, galera, é basicamente o seguinte. Vamos supor que eu tô aqui. Ó, vamos supor que eu tô aqui em cima da água, né? Tô aqui na água, mergulhando de boa. A pressão hidrostática, vamos dizer que ela é nula, tá bom? Não é nula, porque eu tô um pouquinho fundo, né? Tem um pouquinho de profundidade aqui. Mas vamos dizer que ela é nula, vamos dizer que ela é muito próxima de zero, tá bom? Agora perceba, vai ter uma pressão que tá atuando em mim nesse ponto, que é a pressão atmosférica. Ainda vai ter pressão atmosférica, o ar não desapareceu, tem ar aqui em cima. Então vai ter pressão atmosférica em mim. Agora, se eu descer e mergulhar até aqui, além da pressão atmosférica, vai ter o quê? A pressão hidrostática. Isso é o conceito de pressão total absoluta. Pressão total absoluta é basicamente a soma da pressão hidrostática e a pressão atmosférica. Uma outra coisa, viu, gente? Para que tenha pressão atmosférica, aqui tem que estar aberto, tá? Faz sentido na cabeça de vocês?
para que você consiga ter pressão atmosférica, aqui tem que estar aberto. Caso contrário, ó, imagina. Ó, caso contrário, você não vai ter a pressão atmosférica entrando lá dentro do vaso e fazendo pressão. Não, isso não vai existir. Então, galera, para que exista essa pressão total absoluta, o vaso aqui ele vai ter que estar aberto. Porque caso contrário, a pressão ela não conseguiria entrar dentro desse líquido e ele não conseguiria fazer pressão quando estivesse aqui embaixo. Entenderam? Agora vamos falar um pouco dos teoremas. Um deles a gente já viu sem você nem perceber, que é o teorema de Stephen. O teorema de Stephen, galera, fala aquela relação da pressão hidrostática ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. É isso que diz o tão teorema de Stephen. Só que aí uma coisa que ele fala também que é importante a gente saber é o seguinte: se eu ficar aqui, a pressão aqui é muito menor do que aqui. Ora, por quê? Porque aqui nesse ponto mais abaixo eu estou com uma profundidade maior. Lembre-se, para que a gente tenha pressão hidrostática, depende da densidade do líquido, da gravidade e da pressão. Perdão, e da profundidade. Repare que nesses dois pontos a densidade é a mesma, porque é o mesmo líquido. A gravidade é a mesma, porque eles estão no mesmo lugar. Agora, o que muda entre eles é a profundidade. Esse aqui está numa região mais profunda do que esse cara aqui. Logo, a pressão hidrostática nesse cara vai ser maior. Tá bom? Uma outra coisa que temos que saber é o conceito de líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam. A gente vê muito isso na química, quando a gente pega óleo, água, mercúrio. Você já fez alguma vez experimento? Um laboratório de química, que seja. Quando você faz isso, você vai perceber que quando você coloca óleo e depois coloca água, ou o contrário, coloca água primeiro, depois o óleo, você vai perceber que eles não se misturam. Inclusive, o que fica mais embaixo tem a tendência de ser mais denso. Ó, mercúrio aqui está bem mais embaixo. A densidade dele é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A água, densidade 1 grama por centímetro cúbico. Tá certo, eu tô falando besteira porque na física é 1000, mas enfim, você entendeu. O óleo, se eu não estou enganado, é 0,98 gramas por centímetro cúbico, se eu não estou enganado. Perceba, aquele que tem maior densidade fica mais embaixo. O mercúrio, que é o mais denso, ficou mais embaixo. Em seguida, a água, que é menos densa que o mercúrio, mas é mais denso que o óleo, ficou ali no meio. Enquanto o óleo, que é o menos denso de todos, ficou na parte superior, na parte de cima. Agora, por que esses líquidos não se misturam? Galera, isso aqui é uma coisa que a química responde pra gente. Quando você pega aqui o óleo ou a água, você passa a analisar um nível microscópico, você vê que o óleo é formado por moléculas que são apolares, que não têm polaridade. E a água, galera, é um solvente quase universal. Por que quase universal? Porque a água ela só vai conseguir dissolver moléculas que são polares. Você viu isso na química. Então, gente, perceba, para que a água consiga misturar alguma coisa, tem que ser uma molécula que seja polar. O óleo é apolar, por isso que não se mistura. Então, tem essa diferença microscópica que faz com que os líquidos sejam immiscíveis. Beleza? Uma outra coisa são os vasos comunicantes. Eu fiz experiência aqui no laboratório, é muito legal. O texto está bem explicadinho, então vamos ler aqui. Quando você tem um único líquido em equilíbrio contido no recipiente, conclui-se que a altura alcançada por esses líquidos, galera, equilíbrio tipo assim, você colocou o líquido, deixou ele parado, entendeu? Deixou ele ali quietinho. Conclui-se que a altura alcançada por esses líquidos em equilíbrio em diversos vasos comunicantes é a mesma, qualquer que seja a forma de seção do ramo. E para todos os pontos do líquido que estão à mesma altura, obtém-se também a mesma pressão. Galera, olha que interessante. Um rapaz aqui, algum professor, deve ter colocado um líquido azul em cada um desses vasos comunicantes. Por que são chamados vasos comunicantes? Porque eles se comunicam. Aqui embaixo não dá para ver, mas eles estão conectados por um tubo que faz com que eles consigam, né, meio que comunicar esse líquido entre eles. Entendeu? Então, estou ligados aqui por um tubo aqui embaixo que faz com que eles acabem conseguindo comunicar esse líquido com cada um deles. Então, gente, quando você faz isso, deixa eles quietinhos, você vai ver que eles vão ficar ao mesmo nível, a uma mesma altura. Então, perceba, esse carinha está aqui, esse carinha está aqui, esse carinha está aqui, e esse carinha está aqui. Isso aqui independe do formato do nosso recipiente. Eles sempre vão ficar no mesmo nível. Isso é algo muito legal. Meu professor de física, do laboratório de física, o professor Tony, abraço Tony, caso eu tenha esse vídeo, ele fez um experimento com a gente. Ele pegou alguns tubos, pegou um tubo assim, aí tinha um tubo que era um pouco mais grossão, tinha um tubo que era fininho. E aí depois eram vasos comunicantes porque eles se comunicavam, né? Estavam conectados por um tubo e era o mesmo líquido que estava entre cada um deles. Gente, era algo muito legal porque ele fez um furo nesse carinha aqui. E ele viu que, aqui ó, como eles são comunicantes, ele viu que fez um furo, tava saindo água por aqui, né?
saindo água por aqui, e ele viu que os líquidos baixavam na mesma medida. Muito doido, cara. É muito legal. Então, assim, tem muitas coisas legais que você consegue fazer com a hidrostática. Muitas coisas legais mesmo. É um dos conteúdos na física que mais gera admiração quando a gente fala de laboratório. É muito legal, tá bom? Então, galera, isso aqui vai acontecer, beleza? Uma outra coisa que a gente tem que comentar são os tubos em U. Pessoal, vamos tentar aplicar aqui o teorema de Stevens nesse caso aqui. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui um líquido A. Perceba que ele é immiscível, então ele não se mistura com o B. O líquido B é o verdinho e o A é o azul. Pessoal, vamos ler aqui o nosso enunciado, que o professor nosso colocou, o professor Luciel. Forte abraço, Léo. Valeu por ter feito esse material pra gente. Quando dois líquidos immiscíveis são colocados no mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo, enquanto o de menor densidade, a parte de cima. A superfície de separação entre eles é horizontal. Galera, o que ele quis dizer com isso? Perceba que eu deixei aqui, ó, ele em equilíbrio, né? Deixei ele quietinho. Só que repara, é como se eu precisasse dessa quantia zona aqui de líquido, essa quantia zona desse líquido A aqui, para conseguir equilibrar aquele líquido B ali, para fazer com que fique parado. Então perceba, eu preciso de muito do A para que eu consiga equilibrar esse pouquinho do B. Repara, galera, se eu preciso pegar muito do ar, perceba, eu preciso pegar a mesma massa aqui para aqui. Só que a massa que eu tô aqui é a mesma desse, né? Só que o volume aqui é muito maior do que aqui. Logo, a densidade desse cara aqui é muito menor do que a desse cara bem aqui, tá bom? Então, gente, pensa aqui comigo, eu tenho dois pontos. Sempre quando você vê tubos em U, também tá aqui no canal falando sobre hidrostática, depois dê uma olhadinha por lá, vai estar aqui no final do vídeo e também aqui na descrição. Mas sempre que você tem tubos em U, o que você tem que pensar é tentar traçar uma linha aqui horizontal nesse ponto de divisão, nesse ponto de encontro entre esses dois líquidos. Então, traça aqui um pontinho. Perceba, eu estou considerando isso aqui, né? Eu estou considerando isso aqui, pegando esse pontinho aqui, ó, ainda está no líquido verde, né? Tá na mistura, tá na iminência do líquido verde, e o outro aqui. Repara o seguinte, galera, como aqui a densidade do líquido é a mesma, a gravidade é a mesma, e a profundidade é a mesma dos dois, significa dizer que a pressão nesse ponto 1 aqui, ela é igual à pressão nesse ponto aqui. Então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Concorda comigo? Agora, uma coisa. Como é que se calcula pressão aqui na hidrostática? Pressão hidrostática. Galera, simples. Pressão hidrostática vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade do líquido. Então, galera, repara uma coisa. Quando eu pego aqui um 1, eu vou colocar isso aqui de lápis para ficar pra gente. Então, pressão, deixa eu colocar uma cor mais vibrante. Não, vai ficar assim mesmo, galera, aqui, ó. Então, a pressão 1, ela é igual à pressão 2. Como que a gente calcula essa pressão 1? Essa pressão 1 a gente calcula pegando, então, a densidade vezes a gravidade. Deixa eu colocar de preto que eu acho que fica melhor. A densidade, agora bem melhor. A densidade do líquido vezes aqui a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes também a profundidade do líquido. Tá bom? Tem que ser igual, então. Agora, a pressão 2 vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade que está. Agora, repara uma coisa, galera. Quando eu falo da densidade aqui, percebe que esse ponto aqui ele vai englobar esse carinha aqui. Então, vai ser a densidade do A. Tá bom? Densidade do A vezes... vezes a gravidade, vezes... Perceba que agora é a profundidade do A. Tem que ser igual a densidade desse líquido B vezes a gravidade, vezes, então, a profundidade que está aqui. A profundidade B que a gente disse. Perceba, a gravidade tem de um lado, tem do outro, corta, corta. Se então vai chegar a essa fórmula que está aqui embaixo. A densidade de A vezes a altura de A, ela é igual à densidade de B vezes a altura de B. A altura, gente, quero dizer isso aqui, a altura do líquido, tá? Então, pessoal, você pode calcular usando essa fórmula aqui que vai dar certo. Tranquilo? Uma outra coisa que a gente tem que ver é o Teorema de Pascal. Uma coisa, galera, o Teorema de Stevens, ele só funciona quando tem boca aberta. Então você consegue fazer essa relação aqui de pressão, aqui de baixo sendo maior do que aqui, sabendo que
esse vaso não vai estar tampado. O vaso tem que estar aberto. Então, quando você for estudar teorema de Stephen, coloca um parênteses aí do lado, coloca alguma coisinha. Escrito assim, boca aberta. A boca do tubo tem que estar aberta, tá? Agora, quando você fala do teorema de Pascal, é o contrário. A boca, ela tem que estar fechada. Pensa que o Pascal falou muita besteira e fala assim, cala a boca, Pascal, não sei. Tenta pensar alguma coisa assim. Mas a boca tem que estar fechada. Então, se você pegou 2 vasos e está aberto, você vai usar qual teorema? Teorema de Stephen. Agora, se você pegou 2 vasos diferentes e viu que a boca dos tubos está fechada, é o teorema de Pascal. E agora, o que diz o teorema de Pascal? Perceba uma coisa, galera. Vamos ler aqui o nosso enunciado, que o professor nosso colocou. Uma variação de pressão num ponto no interior de um líquido homogêneo é em equilíbrio e se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. É utilizado na prensa hidráulica. Pessoal, o que quer dizer com isso? Quando a boca está fechada, a pressão em qualquer ponto que você pegar aqui dentro do líquido, qualquer um, é a mesma. Então, se eu pegar aqui em cima ou aqui embaixo, a pressão nesses 2 pontos vai ser exatamente a mesma. Isso é diferente do teorema de Stephen. Lembra que o teorema de Stephen, quanto mais profundo estava, maior era a pressão? Aqui não. A pressão aqui, ela é igual em cada ponto que você pegar. Então vamos lá. Se a pressão é igual a cada ponto que eu pegar, significa dizer que a pressão aqui, ela é igual à pressão aqui. Concorda comigo? Agora perceba, pressão é força sobre área. É ou não é? Então, se eu pressionar aqui, eu vou estar fazendo uma pressão ali. Pressão que vai se transmitir ao longo de todo esse líquido e que vai ser a mesma pressão nesse cara aqui. Logo, galera, pressão é força sobre área. Eu vou dizer que é força 1 sobre área 1. Qual que vai ser a área, Abreu? A área da tampinha, tá bom? Que está tampando o nosso tubo. Então, a força 1 que eu apliquei e a área 1. Gente, pressão 1. Isso aqui vai ter que ser igual, pessoal, a pressão que está nessa área bem aqui, ó. Ou seja, pressão 2 vai ser igual a força 2 sobre área 2. Mas espera aí, se eu falei que a pressão aqui, em qualquer lugar aqui do tubo, ela é a mesma, significa dizer que a pressão 1 é igual a pressão 2. Se a pressão 1 é igual a pressão 2, significa dizer que força 1 sobre área 1 tem que ser igual a força 2 sobre área 2. É isso que diz o teorema de Pascal. Algo que é muito legal nesse teorema é que você pode fazer uma multiplicação de forças. É uma proporção que está acontecendo ali. Como assim, Abreu? Vamos dizer que eu fiz uma força aqui, ó. Vamos dizer que eu fiz uma força aqui de, sei lá, 800 newtons sobre uma área de 1 metro quadrado, tá? Agora, aqui, a área é quanto? Vamos dizer que a área seja 20 metros quadrados. Aí eu quero saber quanto que vai ser a força, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Se pressão 1 é igual a pressão 2, e pressão 1 é a força 1 sobre a área 1, vai ser igual então a 800 newtons dividido por 1 metro quadrado. Vai ter que ser igual a x, que a gente quer descobrir a força, sobre 20 metros quadrados. Galera, vamos multiplicar cruzado, né? 800 vezes 20 vai ser igual a x vezes 1. Repara, x vezes 1 é x, 800 vezes 20, repara, 8 vezes 2 é quanto? 16, com 3 zeros. Ou seja, a força agora, a força 2, que é a mesma coisa que o x, é igual então a 16.000 newtons. E, gente, 16.000 newtons é coisa. Perceba, eu fiz uma força de 800 aqui. E eu consegui levantar esse caminhão com uma força de 16.000 newtons. Olha que interessante. Inclusive, gente, caso você algum dia vá para, sei lá, para um posto de gasolina e tudo mais, você vai ver que de vez em quando tem um lugarzinho que eles acabam levantando o carro. E eles levantam o carro através desse trem que a gente chama de prensa hidráulica. Então a gente consegue meio que levantar coisas muito pesadas através disso. A gente faz uma forcinha muito pequena aqui num tubo e ela consegue se multiplicar grandiosamente no outro tubo. Por conta desse princípio, que ficou conhecido como princípio ou teorema de Pascal. Uma outra coisa, tá? Isso aqui, Pascal não conseguiu comprovar. Então talvez no PAIS, que é uma questão assim, o teorema de Pascal foi comprovado. Não.
A gente não consegue comprovar o porquê que isso acontece. O porquê que quando a gente fecha aqui a tampa... Opa, New York Times. O porquê que quando a gente fecha aqui a tampa, a pressão ela é a mesma em cada um dos pontos. Porém, é um princípio, é um teorema. O que significa dizer isso? Significa que funciona. Então, na prática dá certo. Não sabemos explicar o porquê, mas na prática dá certo. Tá bom? Esse é o teorema de Pascal. Uma outra coisa que a gente tem que ver é o princípio de Arquimedes. Gente, Arquimedes vai falar sobre o empuxo. O que é o empuxo, galera? Vamos lá. O empuxo, eu quero que você tente visualizar o que é o empuxo, tá bom? Se você algum dia for pra piscina, e com seus amigos, familiares, cachorro, gato, periquito, papagaio, não sei. Algum dia você vai pra piscina. Na piscina, ou quando você levou algum objeto, não sei. Talvez você já tenha percebido que é muito mais fácil você levantar coisas na piscina do que fora da piscina. Eu, por exemplo, consigo levantar meu pai dentro da piscina. Agora, quando eu tô de fora da piscina, eu não consigo levantar meu pai. Agora, por que isso acontece? Primeiro, se eu tenho aqui um objeto, ele tem peso, vertical para baixo. Quando eu faço uma força para levantar esse objeto, é uma força para cima que eu faço. Então, vamos supor que eu não consiga levantar meu pai. Se eu não consigo levantar meu pai, eu vou deixar ele cair. Ou seja, o peso é maior que a força que eu faço. Agora, eu consigo levantar meu pai dentro da piscina. Agora, peraí, a força que eu estou conseguindo fazer é a mesma. E o peso do pai não mudou. Agora, tem que surgir alguma força para cima que consiga me ajudar a levantar meu pai. Essa força Arquimedes conseguiu descobrir. Tem uma história muito legal sobre a coroa de ouro, enfim, vale a pena dar uma olhada. Essa força Arquimedes conseguiu descobrir e ele nomeou ela de empuxo. Empuxo, galera, é uma força que ela sempre aponta vertical para cima. E ela ajuda a gente a fazer isso, de levantar peso, levantar coisas. A gente, inclusive, disse que o empuxo ele é a mesma coisa do peso do líquido deslocado. Então você consegue calcular o empuxo pegando o peso do líquido que foi deslocado. Mas o que seria o empuxo? Lembra que eu falei com vocês de ação e reação? Lá na aula que a gente comentou sobre lei de Newton, lá em dinâmica? Então, o empuxo, quando a gente fala de uma parte teórica, ele é a reação do peso. Então ele é a reação do peso do líquido deslocado. Entenderam? Vamos tentar ver um pouquinho melhor como que funciona isso, tá bom? Para você calcular o empuxo, é a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Agora, por que eu falo que ele é o peso do líquido que é deslocado? Como assim, Abreu? Gente, peso é o quê? É massa vezes a gravidade, concorda comigo? Agora, peso do líquido que foi deslocado. Perceba, galera. Ó, empuxo vai ser igual a peso do líquido que foi deslocado. Empuxo vai ser igual a massa vezes a gravidade. Agora, o líquido que foi deslocado, gente, perceba que ele vai ter um volume. Então, eu desloquei um volume de líquido. Agora é o seguinte, então se empuxo é o peso do líquido deslocado e peso é massa vezes a gravidade, tem uma coisinha que a gente consegue calcular. Lá na fórmula da densidade. Lembra que a fórmula da densidade é massa sobre volume? Perceba, se eu pegar... Aqui, ó. Se eu pegar o volume que está dividindo a massa e passar por outro lado multiplicando, eu vou saber o que é a massa. A massa, galera, ela é o volume vezes... Olha que interessante. É o volume vezes a densidade. Ou seja, empuxo vai ser igual a massa vezes a gravidade. O que é massa, então? Massa é densidade vezes o volume vezes a gravidade. Pronto, você encontrou o empuxo. E foi exatamente isso que Arquimedes fez lá atrás, galera. Olha que legal. Então, pessoal, para você calcular empuxo, basta você pegar a densidade do líquido vezes o volume do líquido que foi deslocado. Já a gente vai falar disso. E aí vezes a gravidade. Como assim volume do líquido que foi deslocado? Galera, vamos supor que você pegue um copo. Eu vou usar como exemplo o copo que eu dou aqui. Deixa eu pegar um objeto pra gente conseguir colocar aqui dentro do copo. Ó, deixa eu pegar um objeto. Ah, vou pegar esse aqui. Não, esse aqui não. Vou pegar esse aqui, ó. Pegar uma borracha. Aqui, ó. Pronto, uma borracha. Eu peguei uma borracha. Eu quero que você perceba com muita atenção, ó. Eu vou colocar cuidado pra não cair água no meu computador. Ó, perceba. Ó, a água tá a um nível, né? Vou colocar a borracha. Eu não sei se deu pra ver, mas quando eu coloquei a borracha, meio que a água levantou um pouquinho. Ou seja, parte da água foi deslocada.
E, gente, lembra que eu falei com vocês? Não, em química a gente vê isso, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então perceba que a borracha ela ocupa um volume. Esse volume da borracha acabou sendo deslocado para cima. Agora é o seguinte, gente. Eu vou pegar a borracha. Ai, caraca. Peraí que eu não quero molhar tudo aqui. Calma aí. Se eu pegar a borracha, deixa eu secar ela aqui. Agora, ó. Peguei a borracha. Tá? Sequei ela aqui, eu peguei a borracha. Se eu colocar apenas a metade da borracha, perceba que a água aumentou um pouquinho, ó. Ó, não tá dando pra ver, mas ó. Ó. Ah, dá pra ver sim, ó. Aumentou um pouquinho, tá vendo? Quando aumentou um pouquinho, perceba que o volume que foi deslocado foi apenas a metade da borracha. Então, gente, quando a gente fala de volume do líquido deslocado, é para você não confundir com o volume do objeto. Porque não necessariamente é o volume do objeto. Perceba que eu coloquei apenas a metade da borracha. E é apenas a metade da borracha que deslocou o líquido. O resto não. Então, qual que foi o líquido deslocado? Foi a metade do volume do objeto. Entende? Então, isso que é volume do líquido deslocado. Para você calcular empuxo, então a densidade vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E é essa força que, misteriosamente, acaba te ajudando a levantar coisas, né? Ela acaba sendo sempre contrária à força-peso. A gente disse, né, aquela reação do peso do líquido deslocado, né? Enfim, ela tem a mesma intensidade, né? Ela tem a mesma magnitude, o mesmo valor do peso do líquido deslocado. Então, gente, vamos tentar imaginar algumas situações aqui que envolvem empuxo. Por exemplo, eu tenho aqui um barco, um navio. Eu tenho aqui uma parte do oceano, né, onde ele está, muita água. Perceba que o navio ele tem um peso, não tem? Agora, se ele tem peso e está submerso, repara que aqui ó, tem um pouquinho d'água, né? Ele está na água, vai ter empuxo. Então, gente, para ter empuxo, galera, parte do corpo ou o corpo inteiro tem que estar submerso. Então, uma parte do corpo, ó, repara que isso aqui do navio está submerso. Se uma partezinha já está submersa, vai ter empuxo, tá bom? Porque já vai deslocar um pouco de líquido e, consequentemente, vai ter reação a esse peso do líquido deslocado, tá bom? Então, galera, repara uma coisa, aqui tem peso, e esse peso, galera, vai acabar deslocando, deslocando não, ele vai acabar cancelando com o empuxo. Sabe por quê? Imagina, se o peso fosse maior, o navio iria afundar. Se o empuxo fosse maior, o navio iria flutuar para cima, né? Agora perceba, um navio não tem movimento nem para cima nem para baixo. Então as forças que atuam na vertical, elas acabam se anulando, fazendo com que o navio acabe ficando parado. Então, nessa situação, o peso e o empuxo têm a mesma intensidade e acabam se cancelando, porque estão em sentidos opostos. Lembra a vetorial? Sentidos opostos acabam se subtraindo, beleza? Nesse caso, a força resultante aqui vai ser igual a zero. Agora perceba, se eu pegar um submarino é a mesma coisa. O submarino, gente, tem peso. E ele também tem um empuxo. É mesmo porque está submerso. Se está submerso, tem empuxo. Agora perceba, o submarino não está nem descendo, nem subindo nesse caso. Ele pode fazer isso? Pode. Mas não está nem descendo nem subindo. Se ele não está descendo nem subindo, significa dizer que ele está parado verticalmente. Se está parado verticalmente, as forças que atuam na vertical se anulam. Então, empuxo igual a peso acabam se anulando. Agora, imagina que eu pego um pedaço de madeira e eu coloco embaixo d'água. Gente, o pedaço de madeira tem um peso, não tem? Agora, bem provavelmente ele vai acabar levantando. Se ele levanta, é porque ele tem empuxo. Se está submerso, é porque tem empuxo. Agora, se está levantando, é porque o empuxo ele é maior que o peso. Então, a resultante vai ser para cima, portanto, vai acabar indo para cima também. Soma vetorial. Agora, perceba, aqui eu joguei uma pedrinha eu joguei no lago, né? Que você lembra aquela brincadeira legal que o pessoal faz, que é pegar a pedra, jogar assim no lago, aí ela vai dar 3 pulinhos, depois ela cai e afunda? Então, vamos supor que isso foi depois dela afundar, né? Foi depois dos 3 pulinhos ela foi e afundou. Por que ela afundou? Porque o peso é maior que o empuxo. A resultante então é para baixo, se o peso é maior, né? Portanto, a pedrinha acaba caindo no chão. Isso aqui, galera, não era pra mostrar. Esqueci de apagar. Essa aqui é a segunda vez que eu gravei. Deu probleminha na primeira gravação. Enfim, 40 minutos de áudio jogado no lixo, galera. É complicado. Mas faz parte. E, bom, essa aqui é uma questão do PAIS 1 de 2020, então bora resolvê-la. A figura a seguir mostra uma canoa de base semicircular com 5 metros de comprimento, meio metro de raio e 200 kg de massa. Para que não existam riscos durante o transporte, é necessário que o nível de água não supere a linha que separa o semicírculo do retângulo, na seção da canoa. Então, galera, para que não afunde em nada, é bom que o nível da água esteja bem aqui, ó. Tá? Caso contrário, pode dar ruim. Considerando as informações precedentes e assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo, uma coisa, por que aqui está parado?
porque tem empuxo, né? Tem peso, perdão, para baixo. E tem empuxo para cima. Tá bom? Então, tá em equilíbrio. Isso aqui, daí a gente fala. Vamos ler a questão antes. Assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água a 1000, lembra que eu falei para vocês? Quilogramas por metro cúbico, julgue o item 56 e faça o que se pede no item 57, que é do tipo B. Vamos resolver o item 56. Item 57 a gente não vai fazer nessa aula porque, enfim, é mais importante 56 pra gente entender bem empuxo. Na situação em que o peso limite seja superado, ou seja, se peso limite é superado, galera, o peso vai ser agora maior que o empuxo. Então, vai acabar afundando. A canoa afunde com velocidade constante. Gente, eu falei com vocês lá na aula de cinemática e também na aula de dinâmica que se é velocidade constante, significa que a força resultante é igual a zero. Então, por que isso? Se a velocidade é constante, é porque não tem variação na velocidade, ou seja, não tem aceleração, aceleração é igual a zero. Lembre-se que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração é igual a zero, massa vezes zero é zero. Portanto, a força resultante é igual a zero. Tá? Beleza. Vamos lá, velocidade constante. O módulo da força de atrito... Força de atrito? Já te explico. Devido à viscosidade da água, será PT menos 9.800 vezes o VT, em que VT é o volume total, isso aqui é muito importante, é o volume total ocupado pela canoa e sua carga, e PT, seu peso total. Gente, é o seguinte, primeiro, vamos desenhar aqui a canoa, e já te explico o atrito, tá? Ó, vamos desenhar aqui a canoa. Aqui a canoa. Ó, vou desenhar aqui a canoa. Ó, meu Deus. Ó, aqui a canoa. Aê, ficou bonitinho. Aqui a canoa. E aqui vai ter a carga que ela tá levando, tá? A carga que a canoa tá levando. Aí é o seguinte, galera. Essa aqui é a canoa. Ela tá levando essa carga aí, né? Vamos lá. Ele falou uma coisa que é muito interessante, que é isso aqui, ó. VT. VT é o volume total ocupado pela canoa e sua carga. Ou seja, é isso aqui tudo, ó. É todo esse volume. Se ele falou então do VT, significa dizer que a canoa vai estar totalmente submersa. Porque lá nas continhas vamos ter o volume. E o volume, a gente vai ter que usar o volume total da canoa. Ou seja, o volume total da canoa é o VT. Então ela vai estar completamente submersa. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos desenhar as forças que atuam aqui na canoa. Primeiro, peso. Vertical para baixo. Segundo, empuxo. Vertical para cima. Opa, vertical, ó. Empuxo vertical para cima. Agora, para onde que vai a força de atrito? Galera, nesse caso aqui, é a mesma situação que a gente comenta várias e várias vezes. Lembra que eu falo com vocês repetidas vezes que atrito é contra o movimento? Você está indo para baixo. Atrito vai estar indo para onde? Para cima. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui rapidinho, que essa força de atrito não é a que você conhece. A força de atrito que você conhece, que a gente falou aqui no canal várias e várias vezes, é na verdade, galera, quando a gente fala de força de atrito aqui no canal, que a gente comentou, é a força de atrito que acontece quando você tem a colisão, né? Não uma colisão, você tem meio que um atrito, né? Você acaba meio que arrastando dois objetos sólidos. Quando você tem contato, agora foi a palavra, quando você tem contato com dois objetos que são sólidos, aí você vai ter a força de atrito, que a gente calcula pegando μ dinâmico vezes a normal. Agora, gente, assim como ele afirmou, você também tem uma força de atrito devido à viscosidade da água. A gente vai ver isso um pouquinho melhor depois nos futuros anos do ensino médio. Mas meio que por conta dessa viscosidade da água, você vai ter uma resistência ali. E essa resistência ali é o atrito. É um atrito que a gente não se calcula do mesmo modo que a gente calculava anteriormente. Aquele μ, seja estático ou dinâmico vezes o normal, não é assim que a gente calcula esse atrito, tá? Agora, como é que a gente calcularia esse atrito então, sendo que é o que ele quer descobrir? Galera, vamos à soma vetorial, vamos fazer o que a gente já sabe. Perceba, ele falou que desce com velocidade constante. Se desce com velocidade constante, significa que a força resultante ela é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, significa dizer que para baixo tem uma força que vai ter que ser anulada com as duas que estão para cima.
Logo, empuxo mais Fat vai ter que ser igual ao peso para que elas acabem se anulando, né? Ou melhor, vamos melhorar isso aí. Empuxo mais Fat menos peso é igual a zero. A soma vetorial de cada um dos elementos tem que ser igual então a zero. Vamos pegar esse menos peso e passar para o outro lado? Empuxo mais Fat vai ser igual a peso, que era negativo, passou para o lado positivo. Então tá. Uma outra coisa, vamos pegar esse empuxo e jogar para o outro lado, porque a gente quer descobrir o Fat. Fat vai ser igual a peso menos empuxo. Primeira coisa, no enunciado, ele falou pra gente que o peso ele considerou como PT, ó. PT, seu peso total. Então vamos mudar aqui. Fat vai ser igual a PT. Agora, empuxo a gente consegue calcular. Lembre-se que empuxo é a densidade do líquido, vezes o volume do líquido que foi deslocado, vezes a gravidade. Repara comigo uma coisa. O volume do líquido deslocado, eu falei com vocês anteriormente que toda a canoa foi submersa. Então, se toda a canoa foi submersa, o volume do líquido deslocado é o próprio VT. O volume total. Fat vai ser igual a peso total menos densidade do líquido vezes o volume total vezes a gravidade. Uma outra coisa, gente. É justamente por isso que eu falei lá no começo que aqui estaria totalmente submersa. Porque está trabalhando com o volume total. Entenderam? Caso fosse alguma outra coisa, entendeu? Porque uma hora ou outra a gente calcular o volume. Quando a gente fosse calcular o empuxo. Só que aí é o seguinte, o único volume que ele deu pra gente foi o volume total. Isso também é bem lógico, né? Porque uma hora ou outra, quando a canoa for descendo junto com a sua carga, vai ter uma hora que ela vai ficar completamente submersa. Então o volume que a gente teria que usar de fato seria o volume total. Tá? Uma outra coisa, ele foi para considerar a densidade do líquido sendo 1000. Lembra que a gente comentou? Igual a 1000. E ele pediu para considerar a gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos escrever isso. Fat é igual a PT menos a densidade do líquido, que agora é 1000. Opa, sei não. 1000 vezes o volume total vezes a gravidade, que é quanto? 9,8. Perceba, 1000 vezes 9,8, ou melhor, menos 1000 vezes 9,8, é igual a menos 9.800 vezes o volume total. Então, repara, a força de atrito devido à viscosidade da água, que vai gerar essa resistência com a água, é quanto? PT menos 9.800 vezes o volume total. Esse x aqui não é incógnita não, tá? Esse x aqui é vezes, tá bom? E repara que é exatamente o que ele falou. Portanto, o nosso item ele tá certo. Beleza? Valeu, galera. Abraço.